No nosso quadro de hoje, do Direito do Trabalhador, vamos falar um pouquinho sobre acúmulo de função. O que é acúmulo de função? O acúmulo de função nada mais é que quando o seu empregador lhe solicita para preencher ou realizar alguma atividade para a qual você não foi contratado. Então, se você foi contratado por uma função A e seu empregador exige que você faça, além da função A, mais uma função B, está aí o acúmulo de função. Qual a diferença entre o desvio e o acúmulo de função? Usando o exemplo anterior, qual é a diferença entre eles? Simples. É quando você é contratado para exercer a função A e só exerce a atividade B. Então você é contratado para exercer uma função, só que ele desvia a sua função e faz você exercer somente uma outra função que não aquela que você foi contratado. Então isso é um desvio de função. O que é o acúmulo de função? É quando você exerce aquela função que você foi contratado, mais uma outra função que não estava ou não está dentre aquelas para a qual você foi contratado. Essa é a grande diferença. Uma, você desvia a finalidade e a outra, você acumula a função. Eu posso ser remunerado? Sim, pode. Existem duas correntes jurisprudenciais. Uma, e a mais forte, é aquela que fala que para que haja o pagamento, no caso de acúmulo de funções, obrigatoriamente tem que haver previsão em norma coletiva. Ou seja, na sua norma coletiva esteja previsto, quando houver acúmulo de funções, o empregado vai ganhar um X% a mais do que ele ganha mensalmente. Agora, existe uma outra corrente doutrinária menor do que esta anterior, que fala que mesmo não havendo previsão legal, o empregador tem que pagar esse acúmulo de função justamente para se evitar que o empregador obrigue o empregado a acumular funções sem pagar esse empregado por isso. Então existem duas correntes e essas correntes elas se conflitam e existem a correntes positiva e negativa, sendo que hoje, infelizmente, a que está vigorando com maior força é aquela que prevê a obrigação de existir previsão em norma coletiva. O que fazer quando o empregador me faz acumular as funções? É uma situação um tanto quanto delicada. Eu até me vejo no lugar desse colaborador. O empregador pede para ele fazer uma função que ele não foi contratado e ele fala não. É óbvio que esse empregador não vai gostar desse não. Então acaba o empregado ou o colaborador se sacrificando e fazendo essa função de forma cumulativa. Mas qual que é o correto? Conversar com o seu empregador. Falar com o seu empregador, eu não fui contratado para fazer isso. Então eu até faço, mas eu quero um plus salarial para isso. Ou então, tão logo saia do seu emprego, procure o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, com toda certeza, vai lhe dar guarida para a sua pretensão. O que eu preciso para comprovar? É um tanto quanto subjetiva a sua pergunta, porque o direito ele admite todos os meios de prova. Então você pode provar com e-mails, provar com mensagens em WhatsApp, em Facebook, testemunhas, fotografias. Então todo documento que comprove que você exerce aquela atividade para a qual você não foi contratado, obviamente isso vai servir para fazer prova que você acumulava função. Então todo documento que você tiver, você pega e guarda na sua gavetinha, numa pastinha, que um dia você apresenta para um profissional da sua confiança, para um advogado, obviamente, e esse advogado vai utilizá-lo para buscar o que você está postulando. E qualquer dúvida que você tiver, venha nos procurar no sindicato. Temos lá todo um pessoal, um grupo de advogados que está à disposição de vocês.